Sim, já fiz. Social. Beleza. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia. Sou tutora do curso de Educação Física aqui do Polo de São Joaquim da Barra, né? Sou formada em Educação Física. Esse ano vou fazer aí 20 anos de formada, abafo o caso, né? Deixa para lá. Né? Eu me formei no meio do ano de 2000, então agora em agosto vou completar 20 anos de formada. Estamos na nossa segunda live, a nossa primeira live a gente falou um pouco sobre o sistema imunológico, né? E hoje nós estamos com o professor Alexandre, que é fisioterapeuta, né? E tem especialização aí na área esportiva, fisioterapia esportiva. Está falando com a gente aí direto de São Paulo. E estou muito feliz com a participação dele. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele em São Paulo, no começo do ano, no começo desse ano, um pouquinho antes da pandemia, aí, um pouquinho antes do isolamento social. Eu estava em São Paulo fazendo um curso com ele. E acredito aí que a gente vai ter uma noite com muita informação relevante, né? Uma pessoa que tem uma bagagem aí enorme. Vou pedir para ele falar aí rapidinho um pouquinho da formação, da experiência dele aí, se apresentar. E aí a gente já entra no tema, ok? Seja bem-vindo aí, obrigada pela presença, professor Alexandre. Boa noite, Cláudia. Obrigado a todos os presentes, né? Boa noite a todos. Só para adiantar, queria falar que eu ganhei de você, né? Que eu me formei no século passado, então fique tranquila, estamos muito jovens, né? Então fique tranquila referente a isso. Tá? Então, como bem a Cláudia falou, sou fisioterapeuta, me formei em 99 e fiz toda a minha pós-graduação voltada para a área da fisioterapia esportiva. E a Cláudia me chamou, queria agradecer muito o convite dela para a gente conversar aqui um pouquinho. A gente não gosta nem de chamar de aula, né? Mais um bate-papo mesmo para a gente conversar sobre um assunto que vem se desenvolvendo bastante ultimamente, né? Como o pessoal tem comentado bastante a respeito da prática do exercício. Então, eu estou aqui tentando demonstrar algo que vem auxiliar para a prática do exercício, né? Então, ela visa potencializar a prática do exercício. Então, eu vi que tem bastante o pessoal variado, diversificado aí. Então, eu vou tentar ser o mais claro possível para que todos entendam. E é óbvio que, ao término dessa discussão, desse bate-papo, a gente vai abrir para perguntas, que eu acho que é a parte mais interessante, para que todos tenham elucidada todas as dúvidas que possam ter, né? A gente viu que até tem empresário, tem um monte de gente, então é até interessante, porque para quem não conhece, essa eletroestimulação de corpo integral, ela tem alguns estudos específicos, né, que falam sobre a eletroestimulação de corpo integral, que são os treinos funcionais de apenas 20 minutos, que equivalem a um tempão, como se fosse um tempão de exercício, né? Então a gente, nesse bate-papo, vai tentar entender um pouquinho daquilo que essa eletroestimulação de corpo integral faz, ok? Então, vamos começar aqui um pouquinho. Preparei um materialzinho aqui para vocês, para a gente mostrar aqui, para a gente consiga conversar aqui um pouquinho, tá? Então, só para finalizar, hoje eu sou fisioterapeuta da Clínica Cord, uma clínica que tem 2 unidades, em São Caetano e Santo André. Também sou sócio fundador da SONAF, para quem não conhece, eu sou de Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Sou fisioterapeuta da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Santo André. Atualmente trabalho com futsal e com vôlei. E também, hoje, estamos lançando, essa semana, uma plataforma de cursos de EAD. Nem tinha perguntado para a Cláudia se eu podia fazer a propaganda. Nós estamos lançando uma plataforma que deve estar pronta até o final da semana, o comecinho da semana que vem, já para os cursos referentes à eletroestimulação de corpo integral, né? Com essa coisa da pandemia, essa loucura, um monte de curso foi cancelado, então o Jobson, lá, que é o representante da Emotion, ele elaborou essa plataforma, a gente acabou de gravar o primeiro módulo e está bem legal. No último slide eu tenho o link para vocês, para que vocês possam anotar, para o pessoal que tiver interesse para fazer o curso online.
Então, conversando com a Cláudia, a gente resolveu falar um pouquinho sobre princípios para o fortalecimento muscular com eletroestimulação de corpo inteiro. Então, a gente vai falar rapidinho sobre o que é a introdução e abrir logo para as perguntas. O pessoal que tenha necessidade de entrar em contato, essas são minhas redes sociais, o meu e-mail, pode entrar em contato referente à dúvida, pergunta sobre fisioterapia, qualquer assunto que vocês queiram falar. Hoje em dia, a gente passa 25 horas por dia, né, conectado, então, o mais breve possível, a gente acaba respondendo vocês. Acho que essa aula também depois, como a Cláudia falou, vai ficar gravada. Se alguém perdeu o contato aí, pode rever ou manda uma pergunta ou pedindo contato para a Cláudia e depois ela passa para o pessoal que tiver algum interesse. Como tudo que a gente faz hoje na área da fisioterapia, tudo que a gente vai falar, a gente começa a comentar sobre a prática baseada em evidências, né? Não só na área da saúde, hoje em dia está muito em alta, né? A ciência, né? Então não podemos deixar a ciência de lado, então está muito em xeque o que é a ciência. E todo mundo querendo se pautar na ciência, só que a ciência ela não acontece do dia para a noite. Então ela precisa de bastante estudo, ela precisa de tempo, ela precisa de investimento. Então, para o pessoal que não está muito habituado a falar sobre ciência, o pessoal fala, estamos seguindo a ciência, no caso do coronavírus agora, né, que está bem atual, está bem na moda. Na minha modéstia opinião, não tem como se pautar na ciência do coronavírus, porque é uma coisa nova, não deu tempo de estudar, não sabe repercussão, é diferente, na minha opinião, nem o coronavírus sabe o que ela é direito. Não se deu tempo de fazer ciência, então não dá para seguir a ciência porque a gente não teve tempo. Para que a gente entenda um pouco melhor isso. Então, tudo que a gente faz na fisioterapia, a gente chama de fisioterapia baseada em evidências. Então, tudo que nós fazemos, ou praticamente tudo, a gente costuma chamar 95%, não vamos ser hipócritas de falar que a gente nunca faz nada que não esteja repautado na evidência científica, mas como a basezinha ali da pirâmide, a gente pode usar alguns recursos que a gente tem experiência que realmente funciona. Porém, tudo que a gente faz que tenha uma comprovação científica alta, a probabilidade de dar certo com o meu paciente ou com o meu cliente, ela se torna muito maior. Então, aí a importância de se pautar tudo que você faz no dia a dia em ciência. Okay? Então, melhor evidência da pesquisa. Então, tudo que você vai fazer, pesquisar. Quando o Jobson me chamou para ministrar os cursos para ele, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás para saber o que existia na literatura sobre o assunto. Então, eu só concordei com ele depois que eu vi que realmente na literatura nós tínhamos bastante coisa falando da efetividade, da prática baseada em evidência sobre a eletroestimulação e principalmente, mais atualmente, a de corpo inteiro. Mas toda vez que eu pego a evidência e tenho que aplicar em alguém, eu preciso ter a minha experiência clínica e preciso saber os valores do paciente. Não adianta eu falar para o paciente, olha, eletroestimulação é um choquinho que você vai sentir que a hora que você falar choquinho, o paciente desiste, arranca tudo e sai correndo. Né? Então, se o paciente não tiver aceitação de determinado protocolo ou equipamento, ou como a eletroterapia, também não adianta nenhuma evidência científica ser a melhor possível. Eu preciso respeitar os valores do paciente também. Então, como eu falei para vocês, como a gente acaba respaldando o que a gente faz no nosso dia a dia, sempre se pautar em revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, estudos coortes, e lá a base da pirâmide é o que eu faço e o que eu tenho bom resultado, mas que não tem evidência científica. Então, deixar isso para alguma coisinha do que você faz no seu dia a dia e pautar principalmente do que eu tenho de concreto na literatura. Então, hoje a gente comentar um pouquinho sobre eletroestimulação neuromuscular, para ficar mais claro, para que todos entendam. O que é a eletroestimulação neuromuscular? É uma corrente elétrica, né? Então a gente vai discutir um pouquinho, a gente tem vários tipos de correntes elétricas e muitas delas a gente acaba estimulando a contração muscular. Como que acontece esse estímulo da contração muscular? A maioria de nós agora estamos sentados,
Se a gente pensar em ficar em pé, a gente vai necessitar de uma contração muscular. E tudo no nosso corpo referente à contração muscular acontece por estímulo nervoso, né? Então, eu mando uma informação, essa informação volta e contrai a musculatura. O que é que a eletroestimulação neuromuscular ela faz? Ela faz essa contração diretamente. Então, eu ativo aquele nervo, aquele músculo, que gera uma contração direta, sem precisar passar pelo arco reflexo de sistema nervoso central e retornar. Okay? Então, é um estímulo a mais para a contração muscular. Por que a gente precisa desse estímulo a mais? Existem diversas indicações, que a gente não vai ficar discutindo aqui as indicações, mas, por exemplo, no dia a dia, a gente usa apenas 1/3 das nossas fibras musculares. O pessoal da educação física vai saber mais do que eu, né? Então, é muito pouco do que a gente usa no dia a dia. E a eletroestimulação, ela serve para recrutar maior número de células musculares, né? No caso de sarcômeros aí, porque a gente sabe que acima de 1/3 só em casos de risco de morte, por exemplo, que o sistema nervoso central ele dá um boom que eu consigo contrair muito da musculatura, né? Por exemplo, eu estou morrendo com uma pedra em cima de mim de 500 quilos. Né? Se eu estiver morrendo, provavelmente eu tenho a força para empurrar aquela pedra de 500 quilos. Né? Se eu não estiver morrendo, se tiver alguma coisa segurando a pedra um pouquinho, eu não vou ter força para empurrar essa pedra. Então, o sistema nervoso central atua muito nessa parte de solicitação muscular. A eletroestimulação ela visa potencializar. A eletroestimulação sozinha, ela não faz nada. Ela serve para potencializar a contração muscular durante o exercício, ok? Vão anotando as dúvidas aí que vocês tiverem, depois a gente explica com mais calma para quem ainda não pegou todo o contexto. Assim como todo exercício, para que serve a eletroestimulação? Não tem muito segredo. Tudo que você pensar em fazer o exercício, por que a gente faz o exercício? Eu faço exercício para ganhar força muscular, eu faço exercício para ganhar resistência, eu faço exercício para ganhar potência, para ter aumento do gasto energético, que eu estou muito sentado nessa quarentena, trabalhando de home office, só como o dia inteiro, então eu quero aumentar um gasto energético, eu quero hipertrofia. Como vocês podem ver, tudo que a gente fala de eletroestimulação neuromuscular é correlacionada ao exercício. Não existe eletroestimulação. O pessoal mais antigo vai lembrar uma época que saiu o eletroestimulador da feiticeira. Né? Então, aparecia a pessoa sentada no sofá, colocava eletroestimulação na barriga lá e saía com o abdômen trincado. Aquilo lá era um espetáculo, vendeu como água, né? Mas a gente sabe muito que não funciona muito bem dessa forma. Né? A gente precisa de a contração muscular, o exercício associado à eletroestimulação. Né? Então, qual é a definição? Produção de contração muscular pelo uso do estímulo elétrico, podendo ser uma estimulação de via inervação motora para obter uma contração muscular, se o músculo estiver desnervado, a estimulação direta das fibras musculares. Resumo, nós temos 2 tipos de eletroestimulação. Essa convencional, que a gente vai conversar hoje, eu tenho o nervo íntegro, eu estimulei ali, a corrente elétrica vai contrair. E eu tenho uns outros tipos de correntes, que a gente não vai comentar hoje, que são as correntes polarizadas, que elas não precisam do músculo para contrair o músculo, do nervo para contrair o músculo. A eletroestimulação é direta no músculo, que são as correntes triangulares, monofásicas, que a gente chama. Okay? Então, a gente tem esses 2 tipos de correntes. A corrente que a gente vai falar, ela precisa ter o arco nervoso íntegro. Então, o que são correntes excitomotoras? São todas as correntes que geram contração muscular. Pulso elétrico gera movimento de íons através da membrana, né? Então, todo mundo lembra lá, ou já respondeu alguma prova, né, o pessoal que é da saúde, aí, como é que funciona a despolarização das membranas, né? Lei do tudo ou nada. Né? Então, lá 70 miliwatts de negativo, aí eu tenho estímulo elétrico, acontece potencial de ação, liberação de acetilcolina, entrada de sódio, liberação de cálcio e deslizamento dos filamentos de actina e miosina. Né? O intuito não é ficar fazendo isso, é falar que a corrente elétrica neuromuscular ela vai ativar e potencializar essa contração muscular. Só para que vocês entendam o monte de corrente que a gente tem. Ela pode ser pulsada, okay? Dentro da pulsada ela pode ser monofásica, bifásica. O que nós utilizamos na eletroestimulação é a pulsada, bifásica, simétrica, equilibrada. Tá? Então, a gente usa isso aqui, que a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês.
Então, a corrente que a gente usa é essa aqui, ó, parecida, ok? Essa corrente aqui que eu estou mostrando para vocês é a mais frequente. Quando vocês pegam aqueles aparelhinhos portáteis, é a corrente que mais se utiliza para eletroestimulação, é essa aqui chamada de Fez, ok? Também pode ser a corrente russa. Essas outras aqui são para analgesia, como o conhecido TENS aqui embaixo também. A gente vai falar de uma parecida com essa aqui, que é a corrente que tem no nosso equipamento de eletroestimulação de corpo integral, que é a VMS, ok? Ela é parecida com Fez, só que ela tem um intervalinho intrapulso. Para que a gente consiga entender, toda vez que eu coloco esse equipamento, né? Coloco a jaqueta, coloco a bermuda, o que é que eu vou regular no equipamento? Então, eu regulo algumas coisas no equipamento. E o interessante desse equipamento que a gente trabalha, que é o iMotion, é que ele dá a possibilidade de regular todos esses parâmetros que eu vou passar para vocês, ok? Então, o que é intensidade? Intensidade é a altura da corrente elétrica que eu estou passando para o paciente. Ou seja, regulei tudo no paciente, estou aumentando a intensidade. Aí começou a sentir um pouquinho, começou a aumentar, aumentou, eu vou aumentando até o máximo que ele possa tolerar. Então, isso é intensidade. Frequência, eu vou explicar para vocês o que é a frequência. A quantidade de eventos que acontecem em um segundo. Isso correlacionado com o tipo de fibra muscular que eu quero eletroestimular. Duração de pulso, né, que é a largura de pulso, que é a quantidade de tempo que a corrente permanece no músculo. Então, cada tipo de músculo tem um tipo de duração de pulso que responde melhor. Okay? Então, aqui nós temos a intensidade, que é a altura, a frequência, tá? Tá aqui em azulzinho, que é a quantidade de eventos que acontecem em um segundo. Aqui, por exemplo, essa frequência seria de 2 Hz, porque ela acontece 2 vezes em um segundo, ok? Só que vocês entendam mais ou menos. E nós trabalhamos, aqui no caso do iMotion, uma corrente de baixa frequência. Eu também posso ter eletroestimulação de média frequência, que é a conhecida corrente russa, corrente interferencial, mas nós utilizamos a corrente de baixa frequência. Na prática clínica, qual a diferença entre corrente de baixa e de média frequência? Nenhuma. Tá? Os resultados são muito parecidos. Alguns artigos falam apenas a respeito de conforto. Uma é mais confortável do que a outra, mas não existe na literatura, cientificamente, uma provando que recruta mais do que a outra, mais profundo, mais superficial, uma melhor que a outra. Então, o que a gente faz? Começamos a aumentar a intensidade no paciente, a primeira coisa que ele começa a sentir é formigar um pouquinho. Começou a formigar um pouquinho, eu vou aumentando até excitabilidade. Aí eu consigo visualizar a contração muscular, mesmo sem o cliente fazer força. Então, como ela contrai sozinha, eu consigo visualizar. É aí onde eu tenho que parar. Se eu continuo aumentando a intensidade, eu entro no limiar de dor. Causou dor no paciente, ao invés de ganho muscular, né, do trabalho de força muscular, eu tenho inibição através da dor. Tudo que é dor, inibe. Aí eu entro lá naquele ciclo famoso que é o dor, espasmo, dor. Aí ele tem dor, o músculo entra em espasmo, gera mais dor. Então aí eu vou completamente ao contrário do que eu estou querendo com a minha eletroestimulação. Então, quais são os efeitos fisiológicos da eletroestimulação? Como vocês podem observar, são os mesmos efeitos fisiológicos do exercício, como eu falei para vocês, apenas potencializando. Então, eu vou ter uma plasticidade da fibra muscular, ter um fortalecimento e resposta dolorosa muscular tardia, fadiga e resistência à fadiga, aumento do fluxo sanguíneo, estimulação trófica, tá? Todos esses efeitos são descritos por esses autores aqui que estão no slide. Efeitos terapêuticos da eletroestimulação. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o trabalho com a eletroestimulação ele deveria ser feito só para os músculos que estavam muito fracos. Né? Então, paciente com problemas neurológicos, paciente que tinha ficado muito tempo imobilizado, cadeirante, e acreditava-se só nisso. E os estudos recentes mostraram que não. Mesmo os músculos muito fortes, quando eu trabalho com eletroestimulação e sem eletroestimulação, a ciência prova que com eletroestimulação eu tenho um resultado melhor, um ganho mais rápido. Tá? Não só mais rápido, mas em melhor qualidade. Okay? Então, fortalecimento pós-operatório, preventivo da recuperação e atrofia muscular por desuso, né? Reeducação do controle muscular, manutenção e aumento da ADM articular, aumento de resistência, mudança na estrutura e função muscular, emagrecimento. Mais uma vez, todas as funções que correlacionam com o exercício.
Eletrodos. Aqui eu coloquei uns tipos de eletrodos que normalmente nós utilizamos na fisioterapia, que são os eletrodos adesivos dos equipamentos portáteis. Na eletroestimulação de corpo integral, a gente usa esses de borracha, que são os eletrodos grandes. Eles já estão fixos no colete e na bermuda, e a gente molha. Então, nesse caso, é a água que vai conduzir a eletricidade para o corpo do paciente. No início, o paciente fica meio assustado, né? O cliente meio assustado. Você fala para ele que vai fazer eletroestimulação e começa a jogar água no cara, o cara acha que está sentando numa cadeira elétrica, né? Então, sempre é legal ter bem respaldado na literatura ou na teoria do equipamento para que você possa passar confiança e tranquilidade para o seu cliente. Então, a colocação dos eletrodos na fisioterapia, a gente pode procurar o ponto motor, né, mexendo o eletrodo de um lado para o outro. No caso do iMotion, não tem a necessidade, porque os eletrodos eles são grandes e eles já são programados para ficar naquela região específica. Aqui, como eu falei para vocês, não dá para fazer eletroestimulação com paciente parado. Então, todas as vezes, eu preciso associar um exercício. Tá? Então, tudo associado ao exercício. Mais uma vez, olha lá, treino sensório-motor, fazendo agachamento, trabalhando pliometria. Então, a gente tem muito equipamento hoje pequeno e wireless, assim como o iMotion. O iMotion é interessante porque ele é diferente de todos os outros equipamentos de eletroestimulação de corpo integral, porque ele faz a eletroestimulação sem nenhum fio. Né? Então, isso ajuda muito no trabalho que você vai executar com o seu cliente. Aqui, ó. Dá uma olhadinha no videozinho aqui, para mostrar o software. Tá? Esse aqui é o software do equipamento. Então, ó, ele estimula aqui, ó, a região do trapézio, costas, lombar, glúteo, quadríceps, peitoral, abdômen, coxa, o braço. Então, ele estimula tudo ao mesmo tempo. E pelo software eu consigo controlar até 10 pessoas ao mesmo tempo aqui. Ó. Cada um desses é uma pessoa. Consigo aumentar a intensidade de todo mundo junto. Consigo regular o parâmetro de todo mundo junto. Tá? O tempo de contração, tempo de descanso. Tá? Consigo. Eu tenho muito acesso a aumentar uma vez, 2 vezes, 4 vezes para ir mais rápido. Então, eu tenho acesso a todos os grupos musculares de forma isolada, de forma conjunta, trabalho, mudo rapidamente de um para o outro. Okay? Então, esse aqui é o software, eu consigo colocar ele no tablet e pelo tablet eu vou regulando a intensidade com o meu paciente. Depois eu vou mostrar outro videozinho para vocês. Tá? Aqui também os tipos de programas que nós temos. Né? Então, aqui fortalecimento, resistência, você pode montar o seu programa que você quer utilizar com o seu cliente. Tem algumas formas. Aqui em cima fica lá ó, a frequência, né? Fica a largura de pulso, você pode aumentar, diminuir, o tempo total de terapia, o descanso, né? Que esse descanso pode ser um descanso ativo, que não é uma contração que para de uma vez, uma contração que cai em uma frequência de 5 a 7 Hz. Então, a gente tem acesso a todos os parâmetros que eu possa querer ajustar num trabalho de eletroestimulação com o meu paciente. Né? Então, aqui ele vai demonstrar para vocês, né, um trabalho de força, né, força 2, cardio, relaxamento, drenagem, celulite, emagrecimento, resistência. Então, assim, tem uma enormidade de recursos que pode ser utilizado para o pessoal que não gosta de ir todo dia na academia, né? Para o pessoal que não gosta de treinar 1 hora. Os treinos com eletroestimulação de corpo integral, normalmente elas duram em média de 15 a 20 minutos com excelentes resultados. Né? Esse videozinho só para ter uma ideia do software, como funciona, o que a gente pode regular. Depois eu vou demonstrar agora para vocês também o que é o equipamento visto por fora, né? Como que pode ser feita a utilização dele. Então, eu associo todo o treinamento funcional, qualquer tipo de treino. Posso fazer o Pilates associado, posso fazer um funcional associado, posso fazer musculação associado. Isso potencializa demais o meu ganho. Né? Então, olha lá, sem limite de participantes, consigo regular até 10 pessoas ao mesmo tempo. Tá? É bom que dá para treinar em lugares feios como esse.
e consegue ativar até 300 músculos, né? Então aqui só exemplificando, né, toda a musculatura que é ativada. Beleza? Acho que deu para 2 videozinhos rápidos, só para exemplificar direitinho como funciona o software e como é possível fazer o exercício com esse tipo de equipamento sem fio. Tá? Então aqui, como eu falei para vocês, a gente ministra alguns cursos, né? Então a gente fala sobre tudo, como regular, de que forma, como periodizar. Então a gente vai ter essa plataforma com vários cursos. Tá? Aqui eu queria deixar para vocês essa parte da plataforma que eu comentei com vocês, do Instituto Eletrofitness EAD, plataforma.com. Lá a gente vai ter um monte de recurso, de curso, de dúvida. Vai ser uma plataforma bem legal lá que o pessoal da Eletrofitness montou. Tá? Foi só realmente para dar uma ideia dos parâmetros, o que eu consigo regular aí para vocês, o que manda aí, para não ficar muito chato e ficar falando de frequência, largura de pulso, coisa que um monte de gente não vai entender. E quem quiser entender, está disponível lá o curso para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado aí, Claudinha, que era mais ou menos uma coisa para mostrar o que é o equipamento, e acho que agora vamos para a parte mais legal, que é a parte das perguntas, né? É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem fazer pergunta pelo chat, eu vou passando aqui para o professor Alexandre. E assim, só para abrir um parêntese, enquanto o pessoal faz as perguntas aqui, eu já tenho até uma pergunta aqui que foi mandada pelo portal de inscrição lá. Eu vou abrir um parêntese aqui agora para os estudantes, né, de educação física aí, meus alunos da Unip, que hoje, assim, a gente pensou nesse tema porque é um tema que está aí relativamente em alta, né? Então, quando eu pergunto para alguém aí, já ouviu falar? Sempre tem, eu vi uma famosa, eu vi uma blogueira, eu vi uma artista, eu vi... E eu acredito que nós, enquanto educadores físicos, a gente precisa saber o que se trata, né? De repente, a pessoa vai falar, o que é isso? E eu acho que a ideia do encontro hoje é isso, é tirar as dúvidas, né? Falar um pouco mais tecnicamente aí, um pouco mais de ciência e saber explicar isso para quando um aluno de repente pergunta, ou alguém até de casa, né? Às vezes a gente está cursando, quando eu estava na faculdade eu tinha muito isso, né? Você que está fazendo faculdade, me explica isso, me explica isso. Então, de repente, a gente poder entender um pouquinho para explicar. E aí eu vou falar assim, mais ou menos como eu gosto de explicar de uma forma simples. Até queria que o Alexandre, se tivesse uma outra forma ou precisar me corrigir, fique à vontade. Então, assim, ter essa consciência de, o que acontece? Se eu vou pegar um pezinho de 5 quilinhos para fazer um bíceps, eu vou recrutar aí 5% das minhas fibras musculares, sei lá, 10%. Se eu pegar 20 quilos, eu talvez atinja aí, né, 30% das fibras. A gente sabe, assim, né, que as pesquisas científicas mostram aí que pode chegar no máximo 40%, mais ou menos, de um recrutamento num treino aí de musculação. E com o estímulo vindo do pulso elétrico, a gente chega aí a quase talvez dobrar isso, né? Então, se enquanto eu preciso de muito peso para recrutar aí 30%, 40% das fibras, eu não preciso de muito peso para recrutar 80% das fibras, porque a corrente faz isso. Então, eu acho que isso, assim, quando a gente depara com alguém que fala, o que é isso, né? Que eu tô vendo as blogueiras postar, a Anitta postou, a não sei quem postou, a Massafera postou, né? Muita gente, muita artista fazendo. E a gente, às vezes, fala mal sem saber. Então, eu acho que o conhecimento, antes de falar bem ou mal, ele precisa de, né? Ou você conhece para falar bem ou mal, ou melhor não opinar. Então, eu sou dessa opinião, né? Eu não sei te responder, não conheço. Muitas vezes a gente, pessoal, sai falando mal ou sai falando bem sem saber, né, do que se trata. Então, a ideia da live era bem essa, para os alunos entenderem o que é, ter esse conhecimento geral aí, né? Se precisar de aprofundar, aí o Alexandre se colocou à disposição. Mas eu assim, acho que essa maneira fica
clara, né? É isso mesmo, Alexandre, Perfeito, tá perfeito, certo? é isso mesmo. O intuito, justo quando a gente fala de eletroestimulação, como eu até brinquei antigamente, parece que você coloca o aparelho e deixa lá. Não, tudo tem que estar associado, que você frisou perfeitamente, que a gente falou assim, no máximo um terço a gente recruta com exercício máximo. Né? Então, o intuito desse equipamento realmente é recrutar mais, como a gente falou. Tem gente que gosta de recrutar mais porque gosta de sofrer, gosta da coisa intensa. Tem gente que gosta de recrutar mais porque não gosta muito de exercício, então ele faz 3 vezes por semana, apenas 20 minutos, com um bom resultado. Então, tem vários objetivos. Né? A gente fala que assim, a gente citou alguns objetivos, né? Então, cada um desses objetivos vai dentro do que o cliente quer, né? Ou o cliente, ou o paciente, enfim, daquilo que a disponibilidade do equipamento proporciona. Né? Legal, é isso aí. Vou fazer a primeira pergunta que foi feita pela inscrição lá. Nesse fundamento, eletroestimulação, no caso, qual exercício indicado para artrose no joelho que apresenta uma instabilidade patelar? Então, a gente fala que normalmente, no caso da eletroestimulação, ela vai auxiliar o recurso do fortalecimento. Né? Então, a gente sabe que no caso da osteoartrose, até de disfunções patelares, o fortalecimento muscular é muito importante. Então, hoje em dia, a gente acaba não só fortalecendo, então aí é mais uma indicação do quão é importante esse equipamento, porque a gente consegue eletroestimular vários grupos musculares ao mesmo tempo, né? E isso facilita o nosso dia a dia. Né? Voltando no exemplo aí da osteoartrose, hoje em dia a gente avalia muito o valgo dinâmico. Né? O valgo dinâmico, muitas vezes, ele é causado por uma fraqueza do glúteo médio, né? Uma musculatura lá do quadril. Então, a gente também tem que utilizar esse fortalecimento. Só que na prática clínica, voltando agora, como a pergunta foi bem específica para a fisioterapia, se a gente fosse fazer isso no dia a dia, nós ficaríamos com essa pessoa na fisioterapia mais de 2 horas. Por quê? Porque eu teria que colocar um aparelho no glúteo, depois eu mudo o aparelho para o quadríceps, depois eu mudo o aparelho para o isquio, depois eu posso mudar para a adutora, enfim. Cada mudança dessa eletroestimulação vai de 10 a 15 minutos. Então, o paciente ficaria muitas horas. Então, o intuito do equipamento também é ganhar tempo na recuperação através da eletroestimulação. Posso fazer sem eletroestimulação? Posso, só que com a eletroestimulação a gente tem comprovado cientificamente que acelera muito o tempo de recuperação. Então não vai fugir nada. Então no caso de osteoartrose, eu vou ter que fortalecer o quadríceps, eu vou ter que fortalecer o glúteo médio, eu vou ver para essa pessoa qual é o tipo de lesão de cartilagem. São coisas que são muito específicas. Uhum. A artrose, ela tem uma lesão da cartilagem. Qual é a zona de carga? Então, dependendo da zona de carga, eu vou dar um exercício em cadeia cinética aberta, eu vou dar um exercício em cadeia cinética fechada. De onde vem o problema dela? É do quadril? É do pé? Às vezes a gente não precisa fazer nada disso, né? O paciente, no caso, com artrose, às vezes é um idoso que tem problema na pisada, a gente pede para fazer um teste da pisada, confecciona uma palmilha, já melhora muito. Às vezes não precisa nem de muito fortalecimento, às vezes é mais o problema da pisada. Então, tudo que a gente fala hoje em dia é referente à avaliação biomecânica do paciente. A gente chama de cinético-funcional. Porque todo mundo já deve ter ouvido há muito tempo, né? Eu fiz fisioterapia, melhorei um pouco, depois eu piorei de novo. Por quê? Porque foi tratado só o sintoma. Né? Então, se eu ficar fazendo uma eletroestimulação de outro tipo, de uma corrente analgésica, vai melhorar a dor, mas eu não vou resolver o problema. O da artrose eu não consigo resolver o problema, mas com o fortalecimento ajudado pelo eletroestimulador, eu consigo amenizar a carga naquele joelho. Né? Então, a gente consegue potencializar muito através disso. Legal. São Caetano do Sul é referência nos esportes, correto, professor? A equipe olímpica utiliza esses equipamentos? Olha, atleta de alto rendimento aqui no Brasil, eu não tenho conhecimento. Por quê? Porque é um recurso novo aqui no Brasil, então eu não conheço nenhum atleta de alto rendimento que faz ou fez uso desse equipamento. A gente vê bastante, como você bem citou,
atletas, por exemplo, o Benzema do Real Madrid, é um dos garotos propagandas, né, do iMotion, então atletas de alto rendimento, principalmente na Europa. No Brasil ele ainda é pouco difundido. Acho que a ideia realmente de montar essa plataforma EAD tudo e da sua iniciativa, né, então parabéns por isso também, é divulgar o equipamento, né, que muitas pessoas desconhecem, mesmo atletas de alto rendimento. E às vezes acha-se também que esse equipamento é só para atleta de alto rendimento. E não é, né? Então, da primeira pergunta lá, a vozinha com osteoartrose pode e deve fazer o equipamento também. Vai ajudar bastante. Inclusive, dá para pôr o gancho para a próxima pergunta aqui. Alguma restrição para se usar este estímulo? Então, teoricamente, Contraindicação, né? nós não Alguma temos nenhuma, que a gente fala, nenhuma contraindicação absoluta. Né? O que a gente toma como precaução, principalmente, são pacientes cardiopatas, né, que fazem uso de marca-passo. Né? Teria algum problema? Em tese, não, porque hoje em dia os marca-passos eles são blindados. Né? Mas, que a gente até chega a comentar no curso, né? Se porventura acontece algum problema desse paciente ter uma arritmia ou infartar a culpa sempre vai ser do equipamento, mesmo não sendo. Então, por precaução, a gente não acaba fazendo. Todas as outras contraindicações são as mesmas do exercício. O pessoal, às vezes, sempre que a gente fala de corrente elétrica, a primeira contraindicação que vem na cabeça é e se eu tenho pino, se eu tenho placa, se eu tenho parafuso? Não tem contraindicação nenhuma, tá? Nenhuma. Pode utilizar sem nenhum problema. Se alguém tiver alguma pergunta sobre alguma contraindicação específica, pode fazer, a gente responde. Eu costumo falar que tem alguns cuidados, mas poucas contraindicações. A gente nem fala né? quase contraindicação, é precaução. Né? Alguns cuidados. Posso considerar que essa prática agiliza emagrecimento? Sim. Né? Então, tem alguns artigos que a gente discute que a utilização desse equipamento, gente, associado ao exercício. Né? Ele potencializa e causa mudanças morfofuncionais nas pessoas, né? Nos pacientes testados, né? No caso. Então, ele vai acelerar. Imagina, você já tem um gasto com exercício, um gasto calórico alto, se você contrair um monte de gente, lá 300 músculos ao mesmo tempo, você vai aumentar e potencializar muito o gasto energético. Não tem, aquele negócio que não tem segredo. Emagrecimento é o quê? Ingestão e queima de caloria. Né? Se você queimar mais do que você ingerir, você pode fazer até a dieta do Big Mac, você pode comer todo dia no McDonald's. Né? Se você queimar mais do que você está comendo no McDonald's, você vai emagrecer. Né? Então, se for olhar só a perda de peso, né, isoladamente, mas em cima da pergunta, como a gente falou bastante de ciência, a gente só pode afirmar mesmo, por exemplo, pegando o mesmo grupo, dois grupos semelhantes, né, nesse estudo que a gente coloca no curso. Esses dois grupos, um grupo fazia o exercício, o outro grupo o mesmo tipo de exercício. A alimentação era em tese controlada também. A única diferença entre os grupos era que esse grupo fazia eletroestimulação de corpo integral. Né? E teve uma diferença significativa em referente ao grupo que não fazia eletroestimulação. Então a gente pode afirmar cientificamente que a eletroestimulação de corpo integral auxilia na perda de peso. Legal. Acho que essa já foi mais ou menos respondida. Uma pessoa com obesidade pode estar usando este estímulo? Tem alguma restrição? Acho que o professor já falou, né? Que não pode tem. usar, e assim, temos vários tipos de tamanho, né? Só depende do grau de obesidade, a gente pode encontrar um tamanho que não consiga vestir o colete, que não consiga vestir a bermuda, que não caiba. Esse é o único problema pelo qual ela não poderia usar. Tenho 2 válvulas metálicas no coração. Aí será que, ele não perguntou, mas será que é a pergunta se tem alguma restrição, né? Se tem alguma como a gente falou, em tese, é a mesma resposta anterior, não teria problema nenhum, né? Mas por precaução é bom evitar, a gente não indica. Né? Agora tem uma aqui, quanto custa para comprar esse aparelho? Deixa eu te cortar um pouquinho, Cláudia. Sim, pode falar. O que acontece? Existe a possibilidade de você desligar alguns eletrodos. Então, nesse caso da válvula metálica, eu indicaria só você desligando a parte do peitoral, que vai estar correlacionada diretamente com o coração. Eu não vejo problema nenhum se você desligar esses eletrodos. Sim. Quanto custa para comprar este aparelho?
Ah, e esse aparelho eu não tenho a menor ideia. Isso aí é com o Jobs, eu não faço a menor ideia. Depois eu até E passo o ela, contato dele para os interessados. a Larissa queria fazer uma pergunta pelo áudio. Acho que tudo bem, Larissa, abre seu microfone aí, acho que não Claro. tem problema não, pode fazer, pode ficar à vontade. Boa noite. Abre sua câmera também para a gente ver. Boa Legal, pode noite. fazer. Boa noite, Larissa. Bom, esse aparelho, professor, seria aquele que os jogadores usam, que até o uniforme fica meio altinho? É parecido ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Aquele aparelho lá que eles usam, aquele, como se fosse um top, né, com um espacinho para você Sim. encaixar lá, aquilo lá é um GPS. Tá? Um Sim. GPS pequenininho para saber quanto que ele percorreu, velocidade, intensidade, quantos quilômetros por hora. Então é mais um GPS para ver o deslocamento do atleta, tá? Não tem nada a ver, não. E para a gente usar esse aparelho, teria que ser acompanhamento com algum profissional ou não tem necessidade? Então, normalmente, hoje em dia, não tem uma regulamentação muito bem descrita, né? Então, nós temos vários vários estúdios onde apenas o educador físico ele acaba fazendo parte dessa aplicação, né? Então, não está muito descrito a respeito de legislação, esse tipo de coisa. Então, vários estúdios, né? Aliás, todos os estúdios que eu conheço, quem faz a aplicação é o educador físico. Né? Então, e na fisioterapia a gente acaba utilizando mais para reabilitação mesmo. É isso que eu ia colocar. Ele está crescendo muito na área fitness mesmo, né? Que é a nossa área. Por isso que eu achei assim bastante pertinente trazer o tema para cá, para essa sala, porque está crescendo muito e a gente tem visto o pessoal postando muito aí e acredito que vai crescer muito ainda. Porque ele potencializa e ele mexe numa questão assim que hoje em dia é assim, é o que está mais em evidência, que é o tempo, né? As pessoas elas estão cada vez mais sem tempo. Então, eu acho que o grande boom aí da eletroestimulação, não só, né, a potencializar aí o recrutamento das fibras, mas ser um treino curto. Então, você imagina aquelas pessoas que precisam aí, gostam de treinar, né, quer fazer o fortalecimento, hipertrofia e tudo, precisa às vezes, né, não é nem porque gosta, às vezes precisa, e precisa de fazer aquele treino sistematicamente de 1 hora e pouquinho na musculação, e aí se ficar 15 dias, 20 dias sem treinar, já perde massa magra, né, a gente sabe que é assim que acontece. E você poder fazer um treino aí de 20 minutos, né? Vamos colocar aí, eu costumo falar 30 minutos, 35 minutos, com chegar a colocar o colete e sair sem o colete, né? Então, você imagina o quanto que isso não ganha de adesão, né? De pessoas que querem isso. Mas não tem milagre, né? Inclusive, eu vou comentar aqui uma brincadeirinha de uma amiga, né? Amiga pessoal, que quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente postava e tal. Ela já mandou um áudio assim: ah, amiga, eu quero esse negócio de fazer choquinho e a gente ficar magrinha deitado no sofá. Então, eu falei assim, ó, milagre a gente ainda não tá fazendo. Então, assim, não tem milagre, né? Não tem. A gente infelizmente, hoje tem aí nas redes sociais aí que as coisas são fáceis, faça que é tudo fácil, come isso que emagrece, faz aquilo que emagrece. As pessoas estão sempre buscando o caminho mais fácil, não tem caminho fácil. A gente tem agora um caminho talvez um pouco mais curto, mais potente aí, né? Uma ferramenta talvez que potencializa um pouco mais rápido. Mas continua não tendo milagre. Não é para colocar o colete, o choquinho, deitar no sofá e ficar comendo pizza que não vai funcionar. Poderia ser, né? Mas não... Eu poderia, ainda não tá assim. Ai, ai. Beleza, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Bom, acho que aqui do chat eu fiz todas. Se tiver mais alguma, a gente faz, senão a gente vai encerrando. O professor passou os contatos dele, né? Falou, fez o marketing aí, pode fazer, pode ficar à vontade, pode vender o peixe, que faz parte. É o aparelho que vocês têm na academia? Sim, aqui em São Joaquim a gente que está trabalhando com a eletroestimulação. Por enquanto, acho que só a gente que tem. A gente tem uma sala
só para eletro, né, estimulação aqui. Trabalhamos com esse equipamento que o professor citou aí, que é o da Emotion. Pode ser feito todos os dias ou seria mais indicado intercalar com treinos sem eletroestimulação? Última pergunta. Vamos encerrar, hein, pessoal? A última. Não, tem tempo ainda. Ainda tem um tempinho. 10 para as 8? Ainda tem 10 minutinhos. Se alguém quiser perguntar. Então, normalmente, até há uma discussão que surgiram nos últimos cursos, que teve alguns relatos sobre rabdomiólise, né? O que é a rabdomiólise? É quando eu tenho uma ruptura muscular grande e eu tenho uma proteína que cai na corrente sanguínea, que isso pode levar a um monte de complicação. E isso é de acordo com pode ser de acordo com a potencialização do exercício. Então, como a gente fala que potencializa muito o exercício, a gente tem que tomar muita precaução. Difícil falar se pode ou não eletroestimular todos os dias. A gente sempre costuma falar que eu tenho que partir do princípio da periodização, né? Então, volume e intensidade. Como foi o meu treino referente ao volume? Como foi o meu treino referente à intensidade? Avaliar, quantificar essa intensidade para o cliente, no caso, né? Coisinha simples, né? Escala de Borg, né? Porque a gente sabe que quanto maior a intensidade, maior o tempo eu preciso com esse atleta para ele se recuperar, para eu dar outro estímulo de novo. Então, acredito que se for estímulos pequenos, você pode treinar todo dia. Se for muito intenso, a gente preconiza pelo menos aquelas 48, 72 horas de descanso. Como a gente não tem a possibilidade de medir o CPK para ver o quanto causou de dano muscular, então a gente vai pela plausibilidade do bom senso escala de Borg, né? Como que está aqui? Chegou no outro dia? Como é que está aqui? Então vai sempre baseando de acordo com o que você fez no dia anterior, tá? Então, difícil a gente categorizar, só pode fazer isso, só pode fazer aquilo, né? Então, o equipamento, muitas vezes, nos estudos, principalmente mais fora do Brasil, aqui a gente acho que faz uma coisa mais consciente. Ele é vendido para fazer 3 vezes por semana, 20 minutos, que você vai resolver todos os seus problemas. E aí depende muito do protocolo que você vai utilizar e o que a gente falou, do objetivo que você quer também, né? Então, tudo isso pode variar, mas sempre ficar atento ao volume, a intensidade e o grau de cansaço que esse atleta teve após o exercício, né? Não sei se você concorda comigo, Claudia, se queria colocar mais alguma coisa também, pode me ajudar aí. Não, é exatamente isso mesmo, né? A gente fala que é exatamente como uma musculação. Você recebe o aluno, primeiro você tem que fazer uma avaliação de como ele tá e qual o objetivo dele. E aí você fala, ó, para você o ideal é não fazer todos os dias, é fazer todos os dias, e aí vai depender realmente da periodização, né? De como você vai montar esse treino. Às vezes a gente recebe aluno que já faz uma musculação e não quer parar. Então, peraí, eu preciso saber quantas vezes por semana que ele faz, o que ele faz, como que é o treino dele, né? Se o treino dele, um dia ele treina membro superior, o outro inferior, como que é isso? A gente precisa de trabalhar para que não tenha prejuízo e para que também tenha o efeito, né? Então, tudo é muito individualizado, assim como é na musculação, né? Eu acho que é mais ou menos a próxima pergunta aqui, que o aparelho pode ser utilizado a longo prazo ou deve ser feita alguma pausa na utilização? É exatamente o que o professor respondeu. Então, vai depender muito. Se eu faço um treino de força muito pesado e eu tenho muita lesão, né, microlesão das fibras, o músculo precisa dessa ressíntese aí. Então, a gente precisa desse intervalo de 24, 48 horas, porque se eu tiver um treino muito intenso e não tiver recuperação, né? A gente pode ter lesão, a gente pode ter aí só prejuízo, né? Então tem que ser muito bem distribuído aí, tem que ser feita uma planilha assim muito pensada mesmo, né? Estudada, não é só chegar aí fazendo, não. No uso desse aparelho para atividade física, como por exemplo corrida, consigo aumentar a resistência e velocidade da corrida? A gente tem alguns estudos mostrando melhoras tanto na velocidade, quanto na resistência, quanto no salto também. Tá? Então, esses estudos, da mesma forma que foram feitos com os grupos do emagrecimento, a gente tem também esses estudos com essas variáveis aí. Então, como a gente falou, tudo potencializado, né? Então, você tem que fazer um treino bonitinho de resistência e vai acrescentar a eletroestimulação junto com o treino para potencializar e ter um ganho mais rápido.
mas com certeza a gente já tem alguma coisinha descrita na literatura, sim. Legal, tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente talvez, não sei se destacou o quanto que a gente tem menos risco de lesão, né? Acho que seria uma coisa interessante. A gente consegue o recrutamento de mais fibras com pouca carga. Então, isso faz Protege a com que a gente articulação, né? preserve muito a articulação. Então, isso é uma outra vantagem, assim, fantástica. Você Verdade. poder não ter o risco de lesão. Bom, pessoal, nós estamos aí 7:55. Se alguém tiver mais alguma pergunta, senão a gente vai encerrando aqui. Acho que foi bem proveitoso. E que se alguém Muito lembrar válido de as alguma, explicações. se alguém lembrar de alguma, quiser perguntar depois Pode mandar também, depois, pode né? mandar no e-mail, no Instagram, tanto faz. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês puderem comentar no chat aí também, o que vocês acharam. Deu para esclarecer, acho que foi bem simples, assim, né? A gente tentou não falar muito tecnicamente, mas eu acredito que os estudantes de educação física talvez tenham aproveitado até um pouquinho mais aí. O pessoal que não é da área, espero que tenha aproveitado também. Achei Pelo menos ótimo, tenha muito bem vontade de treinar, explicado. né? Isso aí. Achei ótimo, muito bem explicado, top, amei, parabéns, legal, pessoal. É isso aí. A ideia é isso aí, vamos adquirir conhecimento, né? Vamos aproveitar o isolamento social para estudar mais, para quem tem mais tempo livre. Não é todo mundo que está com tanto tempo livre, mesmo estando em isolamento social, né? Tem gente que está trabalhando aí também muito, virtualmente, né? Mas eu acredito que a gente está conseguindo aí ter mais conteúdo, né? Muitos cursos gratuitos, muita live, muito conhecimento. Então, acho que se a gente quiser aprender, é o momento. Acho que é o momento de aproveitar, né? Muita gente que dá curso caro aí, vende curso caro, que está distribuindo conteúdo aí gratuito nas lives, né? Então, vamos aproveitar. Beleza, esclareceu bastante, obrigado, valeu pela aula. Mais um aprendizado válido, legal, Anderson. Bem, boas novidades, Cláudia falou. Tudo é importante, toda a informação é importante. Legal, é isso aí, é o que eu penso. Formação, conhecimento não ocupa espaço. Tranquilo, pessoal? Obrigada mais uma vez, professor Alexandre, por ter disponibilizado esse tempo. Sei que você está com seus atendimentos aí a todo vapor online, né? Não para, a gente não para, eu também não parei. Parece que a gente está trabalhando até mais, né? É verdade. Acho que a gente está trabalhando até mais, né? É isso aí. Obrigada, valeu. Se quiser aí terminar com algum recadinho, reforçando os seus contatos aí. Não, eu que agradeço ao convite mais uma vez, né, Cláudia? E estou disponível para outras coisas que o pessoal quiser discutir. Estamos aqui, que acho que, como você bem frisou, acho que é um momento de reflexão, de todos aprendermos um pouquinho mais. Acho que essa pausa, a gente sempre tem que ver pelo lado bom, acho que ela foi necessária, né? Tudo bem que já está bom, já pode acabar. Mas podemos voltar? Isso, tá? Mas levar o que tem de bom nisso, né? Que é adquirir novos conhecimentos, novas ideias, novos projetos e novas tendências também. É isso aí. Obrigada, agradeço em nome da Unip aí, tá? Osvaldo, né? Em nome do Osvaldo, em nome da Unip. Os alunos aí, eu tenho certeza que estão aproveitando bastante aí. Valeu, boa semana, bom restinho de semana, nós já estamos no meio da semana. No final de semana a gente se fala aí, nos próximos cursos. Valeu, obrigado, turma, Cláudia, obrigada. Obrigado, Osvaldo, obrigado, Tiago. Obrigado, pessoal que estava aí até agora. Até a próxima. É isso aí. Obrigada, nós galera. que agradecemos. Um abraço. Obrigada, falou. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.